Bom dia novamente. Vamos à explicação do capítulo 8, caderno 1, página 394. A fração como medida. Bom, primeiro, desde que o homem deixou de ser nômade e passou a morar em um lugar fixo, necessitou contar para controlar as quantidades. Essa historinha aí, vocês lembram que eu contei para vocês do sexto ano, certo? Atualmente, usamos diferentes instrumentos de medida, mas por muito tempo, nosso próprio corpo foi tomado como referência para as medidas, como o palmo, a jarda, o côvado e a polegada. Mas o que é medir? A medição envolve três ações: a escolha da unidade de medida, que deve ser da mesma espécie do objeto a ser medido. O que significa? Que se eu quero medir um comprimento, eu vou utilizar uma unidade de medida linear, como metro, centímetro ou milímetro. Verificar quantas vezes a unidade de medida cabe no objeto a ser medido. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma caneta como unidade de medida. E aí eu vou verificar quantas vezes essa caneta cabe nesse objeto que eu estou medindo. E por final, representar numericamente o resultado dessa medição. Se eu conseguir colocar 3 canetas, a unidade de medida será 3 canetas. E aí a gente vai entrar com uma fração. Então assim, e se não couber 3 canetas inteiras? Se couber 3 canetas e 1/3, 3 canetas e 2/3. Então a gente vai representar isso desta forma e chamar o resultado de medida. Bom, relembrando frações um pouquinho aí. Nós podemos resolver esta questão que está na apostila de vocês, na página 395, né, que ele fala assim, ó, considere a fração 3/4. Né, e aí a gente tem que representar 3/4 desta superfície que aparece aí embaixo. Então, a superfície, desculpa, eu cliquei 2 vezes o Enter, ele passou. Então nós temos que representar 3/4 desta superfície que aparece aí. Então dá para ver que a nossa superfície está dividida em 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3 linhas, totalizando 12 quadradinhos. Então, como se fosse uma barra de chocolate dividida em quadradinhos aí. Beleza? Nós podemos fazer isso de duas formas diferentes. Nós podemos fazer geometricamente, né? Como que eu faria geometricamente? Eu pensaria da seguinte forma: o meu todo, minha barra inteira de chocolate, foi dividida em 4 partes iguais. E onde nós podemos ver as partes iguais? Quem está representando o denominador, que é a parte de baixo? São as colunas, porque são 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas que contém 3 quadradinhos cada coluna. Então, se eu quero representar essa superfície, ou eu quero dividir essa barra de chocolate de modo que eu tire 3/4 dela, eu vou pegar 3 colunas das 4 que eu tenho, totalizando 9 quadradinhos. O nível que vocês estão, a gente não faz mais assim geometricamente, né? Vai aparecer ali um ou outro exercício, mas na maioria das vezes nós vamos precisar resolver aritmeticamente, ou seja, fazendo o cálculo, né? Criando o algoritmo e fazendo o cálculo. Então, como que eu faria? Está aí apresentado. 3/4 de 12, porque eu tenho uma superfície que está dividida em 12 quadradinhos. 3/4 de, né? O D
entra como esse pontinho que representa uma multiplicação. E aí nós temos que multiplicar pelo número de cima e dividir pelo de baixo. Ou, lembra que eu sempre digo isso para vocês, pensa um pouco antes de realizar o cálculo. Porque às vezes fica mais fácil dividir primeiro e depois multiplicar. Por quê? Porque o número fica menor, porque fica mais simplificado, fica mais fácil de se fazer o cálculo mentalmente. Então, se eu vou calcular 3 quartos de 12, eu posso pegar o 12 e dividir por 4 primeiro, que dá 3, e multiplicar pelo numerador, que é o número de cima, que é 3, e 3 vezes 3, 9, são 9 quadradinhos. Beleza? Bom, e aí eu vou deixar para vocês um vídeo, né, que explica e será apresentado um material Cuciner. E aí nem vou entrar muito em detalhes, porque vocês vão ver como é que se utiliza e quais são os objetivos de utilizar este material Cuciner. Bom, a orientação de estudo de vocês, lembra, nós vamos seguir exatamente o que a gente faz, o que a gente fazia e o que a gente vai voltar a fazer nas aulas presenciais. Então, as tarefas são divididas em dois tipos: as que a gente faz na apostila e as que a gente faz no caderno. Então, vocês já sabem, as que a gente faz no caderno são os exercícios do em casa. Lá não tem espaço, o objetivo continua sendo o mesmo. Não esqueçam de colocar a data, mantenha o seu caderno organizado, né? Então comece com a data, coloque a página, coloca o capítulo, coloque os exercícios. Não precisa copiar o enunciado, porém você precisa desta organização. E os exercícios da própria apostila que estão descritos aí. Beleza? Espero vocês na live aí para tirar as dúvidas e corrigir os exercícios. Abraços, pessoal.